Hoje eu abri consciência, eu tava, né? Tava aí, zanzando no astral. Brincadeira, eu não tava zanzando, não, tava fazendo alguma coisa aí na minha. Eu tenho plena consciência de que eu tava estudando, mas eu não lembro do local de estudo. Eu lembro de alguém me deixando aqui no começo da minha rua. Então depois eu até fiquei zoando, né? Contei pra minha mãe, eu fui na casa dela hoje, aí ela falou assim: o mentor deve ter falado, nossa, mas é uma criança mesmo, né? Porque era pra eu deixei no começo da rua e ela conseguiu desviar o caminho. Era pra ter deixado dentro da cama, né? Mas foi isso, ele me deixou, né, no começo da minha rua. Aí eu fiquei assim, que nem uma barata tonta, não tinha aberto consciência ainda, e atravessei a minha rua. Eu moro numa rua que era uma bifurcação de uma grande avenida. E aí eu fui pra avenida, atravessei a avenida e fiquei no canteiro central. E aí eu fiquei assim, nossa, eu tenho que ir pro curso de manhã. Então eu misturei as experiências. Já tinha ido por curso, né? Que era foi um curso, alguma palestra, algum treinamento que eu tô fazendo toda noite. Eu não sei direito, eu fico tendo flashes, deu numa sala de aula, estudando e tal. E eu acho que tô indo toda noite, ou quase toda noite. E aí eu já tinha ido, eu tava voltando, só que eu tava tão confusa que eu fiquei assim lá no canteiro assim da avenida. Eu tenho que ir pro curso. E do outro lado do bairro tem uma escola municipal, estadual, sei lá. Aí na minha cabeça o curso era nessa escola. Aí eu, nossa, eu vou lá esperar pra começar, pra abrir, né? Depois eu olhava assim pro céu, tava escuro. Naturalmente era noite, né? Na verdade era final da madrugada. Aí eu, nossa, mas. Aí eu olhava assim pro ponto de ônibus, que nesse canteiro central tem um ponto de ônibus. E tudo isso existe mesmo, é aqui no meu bairro, tá? E aí eu olhava assim pro canteiro e tinha gente já esperando o ônibus. Aí eu, nossa, mas tá muito cedo. Tá, não é hora de. Não vou ficar lá na frente da escola esperando abrir, porque tá escuro. Aí eu abri a consciência. Nessa hora que eu falava, mas o que, que eu vou fazer na frente dessa escola? Aí eu, caralho, eu tô fora do corpo, deixa eu ir pra minha casa. Só que eu não tive a ideia de ir flutuando, né? Volitando. E eu nem sei se eu conseguiria, gente, porque não tinha ninguém fazendo isso lá. E para quem não sabe, quando a gente está fora do corpo, a gente consegue volitar, desde que estejamos em locais mais leves. Se a gente está num local muito denso, a gente não consegue. Então, por exemplo, nos umbrais é praticamente impossível, tá? Você pode estar num local volitando, quando você chega em umbral, você cai. É, ou você tem que manter um esforço muito grande. Se quando começa a ficar mais pesado, onde começa a ter mais espírito lá, não fica. Difícil, pelo menos. Aqui na crosta consegue, mas alguns lugares não. Então, assim, mas eu nem pensei. Então, eu fui andando mesmo. É, aí eu fui andando, atravessei a rua de novo e comecei a subir a minha rua. Aí que a mágica aconteceu. Gente, que interessante. Eu fiquei chocada. Eu já tinha visto minha rua no plano astral, mas eu tava, né, mais pra lá do que pra cá. Mas ontem não, essa noite eu tava extremamente consciente nessa hora. Quando eu olhei, a minha rua tava toda iluminada. Assim, era noite, mas ela tava com umas luzes, parecendo luz artificial de holofote. Sabe quando tem jogo de futebol à noite no estádio? E aí eles ligam aqueles. é, aqueles holofotes mesmo, né? Holofote que fala. Que fica aquela luz meio azul, bem forte. Tipo isso. Era muito parecido mesmo, assim. Não era a luz do poste suave, era uma luz forte. E tinha uma movimentação enorme, assim, na rua. Tinha um rapaz... Ah, quando eu tava indo no canteiro, tinha um cara que ele tava carregando uma maca. E nessa maca tinha um espírito deitado. Aí vinha um outro cara e falava assim, fulano, você quer ajuda? Ele, não, tá levinho, vai lá pegar outro. Então tinha muito trabalhador, né? Que a gente fala que são mentores e tal. São trabalhadores ali, né? Espíritos que estão ajudando outros espíritos que estão necessitados. Ele tava segurando uma maca. E tinha uns veículos que lembravam ambulâncias, mas eles eram abertos nas laterais. Então tinha a cabine, né, do motorista, do condutor, cabine fechada, e nas laterais não era fechado igual a ambulância, era aberto. E ali facilitava colocar a maca. Né? Então, assim, esse veículo, ele ia andando, assim, ó. Eu não olhava pro chão, eu acho que não tinha roda, mas ele não voava, assim, pelo menos eu não vi. Mas eu vi muitos desses veículos estacionados, assim, e muita gente colocando macas lá dentro. E tinha gente andando pra lá e pra cá, uma movimentação na rua, e não era um monte de espírito perturbado, era aleatório, muita gente, trabalhador, tal. De repente, eu vejo na minha casa, o portão tava aberto, aí eu, nossa, e eu vi minha irmã carregando um monte de caixa, tirando de um carro e colocando dentro de casa. Aí eu, nossa, o que a minha irmã tá fazendo, né, com o marido dela?
Aí eu, nossa, o que a Lilian tá fazendo? Coloquei, que caixas são essas? Nisso, ela, tipo, virava assim, pra pegar mais caixa do carro, e entrava duas crianças na minha casa, bem maltrapilha. E uma coisa interessante, gente, eu vou já terminar, tá, o relato, é que quando você vê que tem espírito em desequilíbrio, eles ficam meio opacos. Eles não ficam numa cor normal. É muito curioso. Isso eu já tinha percebido em outras projeções. Não são todos, mas muitos, assim. Eles ficam vestidos como se fossem mendigos mesmo, aquelas roupas sujas, ficam sujos, roupa rasgada. Mas eles têm uma cor opaca, é uma cor meio cinza, meio desbotada. É muito curioso, porque os outros espíritos, eles ficam normal, coloridos, normal, não fica opaco. Só que esses não, eles ficam opacos. Eu percebi essas duas crianças correndo. Não dá pra saber se era menina, porque tava com o cabelo curto e tava muito sujo. Não dava nem pra perceber, diferenciar. E entrava na minha casa. Eu dava um grito no nome da minha irmã. Eu falava, fulana, fecha o portão. Ela não via. Enfim, aí eu corria pra minha casa. Tinha uma movimentação aqui na minha casa. Eu tenho uma casa que meu quintal é bem grande, né? E aí tinha muita gente, assim, pra lá e pra cá. E tinha uns armários, assim, encostados no muro, cheio de pilhas de toalhas, de, de lençóis. Um monte de coisa, assim, dentro de casa. Aí eu, caralho, tipo, aqui acontece, tipo, é um posto, assim, de apoio. É um posto de apoio desses trabalhadores. Eles iam lá, pegavam lençóis, pegavam coisas, e tinha muita gente descarregando coisa lá dentro. Enfim, muitos detalhes que eu não vou contar tudo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo falando. Mas eu queria que vocês entendessem que, gente, lá no astral, a gente fala muito de umbral, fala muito de colônia, mas existe a crosta, que é onde a gente tá agora, e que ela é muito viva. Acontece muita coisa quando a gente tá fora do corpo. E na grande maioria das vezes a gente não vai nem para umbral e nem para colônia. E muito menos para outros planetas, né? Como tem gente que fala, eu vi a Lua, viu mesmo, porque a gente volita e vai muito alto. Mas ninguém fica passeando, conhecendo outros planetas. Só se for em projeção mental, e não é comum. Então, o que eu quero dizer é que na grandíssima maioria das vezes a gente fica por aqui. A gente fica no. A maioria das vezes a gente fica em casa mesmo, fica zanzando em casa. Mas acontece da gente sair de casa e tá acontecendo um montão de coisa na rua, sabe? É muito interessante, é muito legal. E, nossa, eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência, porque pela primeira vez eu vi nitidamente como o meu bairro é vivo. E não assim, um lugar cheio de The Walking Dead. Não, gente, é igualzinho, é. Não é igualzinho, é mais movimentado, mas é de trabalhadores, muita gente trabalhando e muita gente zanzando mesmo. Só que os trabalhadores não ficam incomodando, eles ajudam quem pede ajuda, quem não pede ajuda, né, faz o que quer, assim, né? Porque existe um respeito à lei da afinidade energética. Eles não vão ficar defendendo uma casa que tá toda cagada, no sentido de toda desequilibrada energeticamente. Eles respeitam. E é isso, né? O relato. Bem interessante, né? Eu achei muito legal. Eu anotei tudo. Eu só lembrei porque eu acordei 5 da manhã. E olha que interessante, eu fiquei vendo o pessoal movimentando a casa. E minha mãe tava aqui também, na minha casa, no meu quintal, ajudando. Eu percebi que minha casa é um ponto, né? Como a maioria das casas que tem um mínimo de equilíbrio, pode se tornar um local, não um local sagrado, um local santo, não é nada disso. Mas um ponto de apoio para esses espíritos, porque, gente, quando você trabalha na crosta, não dá para você ficar levando os espíritos voando, a força do pensamento, você leva os espíritos necessitados lá para as colônias. Não, primeiro que eles nem vão para a colônia, não tem sutilidade, né? Não tem sutilidade suficiente para subir ainda, para ir para a colônia. Então eles ficam fazendo tratamentos aqui na crosta ainda. Então precisa de comida, eles comem, eles precisam de água, eles precisam trocar de roupa, mas tudo numa matéria sutil, que é a matéria lá do plano astral. Então precisa dessas coisas, entendeu? Precisa de locais que sirvam de locais de amparo. Então tem toda uma estrutura espiritual aqui. E eu vi, pela primeira vez, eu vi nitidamente, eu fiquei assim. E aí eu vendo todo mundo trabalhar, eu olhei pro céu e falei, nossa, já tá ficando claro, preciso acordar. Eu acordei. Eu pensei, preciso acordar, eu fui lá e acordei. Abri o olho, era 5h40 da manhã, a hora que o sol nasceu. Eu peguei o celular na hora e anotei tudo. Eu só lembrei porque eu anotei. É isso, gente. Legal, né?